uma droga capaz de quebrar a dignidade humana. Um vício que altera o comportamento e também o curso da vida de usuários e familiares. Uma mistura de sobras da pasta de cocaína, bicarbonato de sódio e histórias de perdas, sofrimento, violência, abandono. Para quem fica dependente do crack, o caminho é doloroso e difícil. Perdi tudo, perdi serviço, perdi tudo. Perdi mulher, filho, porque todo dinheiro que você pega é pra essa droga desgraçada que tem aí. Por seu lado, os cuidados aos dependentes não podem garantir recuperação e alguns deles suscitam polêmica. Além dos serviços oferecidos pela rede pública de saúde, o usuário conta também com grupos de ajuda mútua, grupos familiares, ONGs e clínicas particulares de recuperação. Às vezes, a internação pode ser a terapêutica indicada. Ela pode ocorrer pela vontade e com o consentimento do usuário. Pode ser involuntária, normalmente solicitada pela família, e também compulsória, obrigatória, determinada por um juiz depois de pedido médico formal, atestando que a pessoa não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro recentemente adotaram medidas para agilizar a internação compulsória em determinados casos. Avaliar como essas medidas chegam às ruas, aos usuários e seus familiares, é ampliar o debate público sobre formas de aperfeiçoar o atendimento e o acolhimento desses cidadãos, para reduzir danos, promover saúde e gerar cidadania, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as implicações que envolvem a internação compulsória para usuários de crack. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Célia Regina Campos de Oliveira Pinto, dona de casa e mãe de um usuário de crack. Sandrina Indiani, terapeuta ocupacional do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, e Bruno Logan Azevedo, psicólogo e redutor de danos do Centro de Convivência Edilei. Bem-vindos. O crack circula por aí, está em todos os cantos, em qualquer esquina, seja na área urbana ou na rural. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em 2012, ele mostra que o Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo. Aqui, no último ano, 1 milhão de pessoas utilizaram a droga. Então, para a gente começar a nossa conversa, na opinião de vocês, de todo esse montante, quais seriam as pessoas que eventualmente poderiam precisar de uma internação compulsória? Há, na verdade, algum caso que vocês recomendariam esse tipo de internação? De novo, bem-vindos. Vou começar com o Padre Júlio, a gente aqui nos bastidores estavam falando, ele estava indignado com uma série de questões. Padre Júlio, de novo, bem-vindo. De novo, obrigado por vir à TVT conversar com a gente sobre assuntos tão delicados, tão complexos, né? E a sua presença é sempre um alento para a gente. Obrigado. Eu diria que de todos esses casos eu não indicaria a internação compulsória para nenhum. E quando foi feita a apresentação, uma droga capaz de quebrar a dignidade humana, eu acredito que o crack é um sintoma de que a dignidade humana já foi quebrada. Não é o crack que quebra a dignidade humana. Em algum momento dessa história, essa dignidade humana foi quebrada e por isso essa pessoa acabou expressando que está quebrada dessa maneira. Então, eu acredito que nós precisamos cuidar das vidas, cuidar antes de que essa vida se quebre, cuidar para que a dignidade humana seja preservada. A internação compulsória é uma panaceia vendida que tem outros objetivos, de limpeza urbana, de eugenismo, de higienismo e não de cuidado. Quem cuida de outro jeito. Nós vamos falar disso. Queria botar a Célia, que é mãe de um usuário de crack. Tem sido difícil cuidar, né, Célia? É complicado, né? Porque quem está fora é fácil
Quem está fora, quem não está vivenciando ali o trajeto do dependente químico, é muito fácil tá colocando alguma coisa ali, né, falando sobre isso. Mas quem está vivenciando o dia a dia de um dependente químico, no meu caso, né, que é do meu filho, é muito complicado. Você bate em várias portas, em vários lugares, você quer de qualquer forma tirar o seu filho, o dependente daquela situação que ele está vivendo, porque ele está acabando com a vida dele e automaticamente está destruindo a família toda, porque a gente acaba se envolvendo naquela situação toda, é muito complicado. Então, essa situação de internação, isso aqui, chega uma hora que você batalha tanto que você não vê uma outra saída a não ser a internação. Entendeu? Uma porque o dependente químico, quando ele está no meio da droga, ali no fundo do poço, ele não tem nem condições de avaliar o que é melhor para ele. E a família não encontra outro tipo de suporte, né? Não encontra, não Muitas tem vezes. outro tipo de suporte, não tem. Então, para você tentar evitar que aconteça o pior na rua, você prefere que ele esteja internado numa clínica, porque você sabe que lá ele está seguro, entendeu? Muita gente discorda da clínica, mas eu concordo porque ele vai estar seguro. O tempo que ele passar ali dentro, ele vai entrar uma hora, ele vai cair na realidade do que ele está fazendo com a vida dele fora dali. Né? Então, eu acredito assim, eu vejo desta forma. Né? Tanto é que a minha batalha foi por isso. Você vem de uma realidade também difícil, também complicada, mas talvez um pouco menos complicada do que a da cidade de São Paulo nesse momento, da região metropolitana de São Paulo, que é de Campinas. Essa é uma questão complexa em qualquer lugar. Sim, sim. Mas digamos que há uma rede psicossocial, talvez que esteja conseguindo não dar uma cobertura total, mas uma resposta um pouco mais efetiva. Queria que você pudesse falar um pouco dessa condição. Campinas, como outros municípios, né, do nosso país, a partir da reforma psiquiátrica, investiu bastante no que chamamos rede de atenção psicossocial, onde equipamentos comunitários, né, prestam atenção a pessoas que precisam de algum tipo de acompanhamento, seja por um transtorno mental grave ou o uso de drogas, que são os CAPs, centros de convivência, consultório na rua, redutores de danos, fazendo um trabalho de campo. E essa lei, né, a partir de uma lei, que é a 10.216, ela institui os direitos e ela também reformula a rede assistencial. Então, acho importante, primeiro, o programa já abriu diferenciando os tipos de internação, e a gente entende que a internação ela é utilizada como um último recurso quando se esgota as outras tentativas de abordagem que é na comunidade. E no CAPS, por exemplo, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Campinas, nós já temos um CAPS AD 24 horas, que contam com 8 leitos, e eu coordeno um CAPS que não tem leito, mas a gente tem a parceria dentro do serviço Cândido Ferreira para a permanência noturna. E eu acho importante colocar que a gente tem percebido em algumas mídias e discussões, a internação como uma única resposta. Isso não é efetivo. As pessoas precisam ter um tratamento contínuo. Não, e vamos imaginar por suposição, também acredito que não seja a única resposta, não imaginar por suposição que fosse. Descobrimos a pólvora ontem que precisa internar todo mundo. O Estado brasileiro não tem a menor condição, não tem a menor estrutura para fazer internações razoáveis, humanas, dignas, humanizadas para essa população. Estou certo, Bruno? Concordo. A internação compulsória ela está servindo com outros meios, né? Existe todo um interesse político, um lobby, né, por detrás dessa internação compulsória. E as condições, né? As pessoas não têm, as pessoas falam muito que a pessoa que está lá na Cracolândia, ela não tem condição de discernir o que é certo, o que é errado, que ela virou um zumbi, né? O zumbi não sente nada, o zumbi ele não tem emoção, não tem sentimento, e o Edley ele faz ações lá na Cracolândia, que é Centro de Convivência da Edley, isso. E ele faz ações lá na Cracolândia 2 vezes por semana, e a gente percebe, a gente consegue criar relações com as pessoas lá. As pessoas têm sensações, têm sentimento, elas têm desejo, sabe? E é isso.
tem muito interesse político para acabar com um problema, com uma solução simplista, sendo que existe multifatores, existe toda uma demanda que aquele lugar precisa e que não é subsidiada pelo Estado. A gente viu noticiado pela mídia nos últimos dias, inclusive uma situação desse tipo, né? Que se você incrementa a internação compulsória de maneira que o Estado não consiga responder, o Estado terá que comprar esse serviço. E que isso poderia ser, está sendo inclusive estimulado pela iniciativa privada, porque seria uma fonte importante de lucro se o Estado tivesse que repassar, terceirizar esse serviço, pagando por esse serviço para as clínicas particulares, para os centros particulares, ambulatórios particulares, assim por diante. Padre, você falou nessa questão de que a internação compulsória, embora possa ser uma ferramenta, ela não é uma panaceia. Por conta disso, por exemplo? Então, eu acho que nós temos que buscar o melhor e o mais justo, que é o nome do programa. E dentro daquilo que a Célia colocou, o caminho, como foi dito, é doloroso e difícil. E diz que as pessoas não têm domínio sobre a condição psicológica. Quem não tem domínio sobre a condição humana é o governo, é o Estado, porque não há política pública. Então, só queria pôr a coisa no lugar, porque aquilo que a Célia colocou, eu bati em todas as portas, nenhuma se abriu. A internação compulsória, e isso foi já dito aqui, ela é o último recurso, depois de esgotadas todas as possibilidades. Nenhuma porta se abriu. E aí, então, a única que se abriu foi a para internar. O que tem acontecido dentro disso que você diz? Tem leitos. O governo diz, tem tantos leitos, mas não tem vagas. Então, o que acontece? Eles ficam pondo as pessoas para fora rapidinho para fabricar vagas. Sim, para mexer na estatística, né? E as pessoas não têm nenhum problema resolvido, porque a internação não é uma solução mágica. Porque fica sendo bem, você não é da família, você não sabe. Eu não preciso ser da família para me ficar condoído e sofrer, porque essa história só sabe quem é da família, nós somos da família humana. A dor do seu filho é minha dor. O sofrimento seu é o meu sofrimento. Porque senão a gente fica num mundo egoísta, onde a minha dor só é minha e não tem jeito. Não, nós temos que ser solidários, humanos, e perceber a dor dessas pessoas e ver por que todas as portas estavam fechadas. Nós não vamos expor aqui toda a tua história, mas nós conversamos antes. Sim. É uma porção de porta fechada, algumas tiraram a porta e deram na cabeça dela, outras não foram abertas de jeito nenhum. Então aí se chega à internação e se vende uma falsa ideia de que é uma doença e todo mundo vai ser internado e vai ser curado. Não é verdade. Não existe uma solução mágica, uma única forma. Então, a internação compulsória, ela está sendo manipulada politicamente, por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses corporativos e por interesses de uma sociedade científicas, que não farmacológicas, que não quer assumir o problema de que nós somos uma sociedade doente e que os dependentes químicos que estão nessa situação são um sintoma de uma doença de todos nós. E nós colocamos a doença é dele, ele que se dane, a família que se dane, que interne, que tire dos meus olhos. Célia, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo. Nessa direção, você acha, por hipótese, né, porque você nos contou que teu filho começou a se envolver com droga, não com crack, primeiramente, mas lá com 14 anos de idade. 13 anos ele começou 13 anos de idade, e hoje ele está com 23 para 24 anos. 23 para 24. Se você tivesse tido suporte, ele tivesse tido tratamento mais adequado nesse tempo todo, você acha que ele teria chegado aonde ele chegou? Não, não teria chegado. Com 13 anos eu procurei como que chama esse... onde a gente leva a criança, Conselho Tutelar. Eu procurei o Conselho Tutelar quando eu vi que a situação estava ficando complicada, que eu estava perdendo o controle sobre o meu filho, com 13 anos. E o Conselho Tutelar, uns 5 minutos que o diretor ficou com ele numa sala, saiu de lá e falou assim, olha, a senhora precisa dar mais carinho, mais atenção, mais isso, mais aquilo. Simplesmente eu ouvi só isso dele. Nem um suporte, nem um apoio, nem nada. Quer dizer, isso aí eu já fiz. Eu fazia isso com meu filho.
Meu filho não foi uma criança que foi abandonada, que foi deixada. Eu estava conversando com o Bruno, com o padre, e eu estava falando, eu amamentei meu filho até 3 anos e 7 meses no peito. Para ele ir para a escola aos 7 anos, eu dava de comer na boca dele. Uma mãe que dá de comida para uma criança de 7 anos na boca, não deu carinho, não deu atenção, não deu nada. Quando eu precisei da ajuda do Conselho Tutelar, que foi estabelecido lá em Mogi das Cruzes, eu ouvi isso. Ele já podia ter ido para um CAPS infantil. Poxa, não poderia se houvesse, ter sido. né? Naquela época nem havia. Então, né? poderia ter tido um tratamento desde aquela época. Né? Não precisava ter chegado a esse ponto. Eu preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e continuamos essa conversa.